que mais importante que a gente tem hoje, eu acho que na nossa visão, é encontrar exatamente esse tipo de emparelhamento, ou seja, as pessoas todas tenham conhecimento e, se combinarem esse conhecimento, a capacidade do processo de alteração, mudança, que eles estão chamando agora com essa palavra bonita de transformação, é possível. Sem isso, não é possível. Esqueçam, a gente vai ser exatamente o buraco negro que a gente foi até agora. A gente não tem capacidade de mudar o Brasil, a não ser que ele ganhe velocidade, porque nós estamos atrasados por muito tempo. A gente está muito atrasado em determinadas coisas, mas estamos atrasados mais ainda na percepção do processo dessa mudança. A gente não tem encontrado caminhos que possam abreviá-la. E isso é fundamental que ocorra. A Marina estava ontem numa reunião lá na prefeitura em que a gente ouviu o Jeffrey Sachs. E o Jeffrey, ele fez uma peroração interessante, ainda estamos falando de meio ambiente, mudança climática, essas urgências todas. Ele falou, mas será que isso é realmente a nossa urgência? Será que educação não é uma primeira urgência, já que a gente não tem um país ainda preparado para começar a incorporar processos de mudanças, alterações na tecnologia, percepção de novas linguagens, organização de conhecimento da forma que ele possa ter a importância de fazer você um instrumento de mudança? E eu acho que ele tem razão. Aí ele falou, mas quem é que vai pagar a conta? Ele é americano, não? Não é os Estados Unidos da América do Norte, ponto. Eles já estão pouco se lixando com o que precisam, porque eles já têm. Eles não precisam mais. Para que eu vou dar para você se eu já tenho? Então, essa operação, falada por um americano dentro desse diapasão, é sensacional. Agora, faz a gente pensar muito. Então, eu queria propor um processo de correção. Como mudar a nossa linguagem, de que forma a gente pode mudar o nosso comportamento. E eu queria dizer isso como nos seus primeiros 2 minutos, para a gente poder resolver isso de uma forma impactante. Todos nós nos olhamos de forma errada. Qual é o lugar do oceano que a gente está? Atlântico. Oceano Atlântico? Estamos no Oceano Atlântico? Não. Durante 200 anos, os portugueses ensinaram a gente no mapa mundi deles, em que a Europa está no centro, a gente é Atlântico, à esquerda, encostadinho lá no fundo, e a nossa cabeça só pensa nisso. Nós somos bioceânicos. Você sabe quantos projetos já estão em curso hoje no mundo do nosso lado, andando entre o Pacífico e o Atlântico? Levanta a mão, quem sabe. 1, 2, 3, 11. Nós temos 11 projetos desenhados, alguns deles até com ponte faltando. Tem um lado da estrada que para aqui, falta uma ponte, do outro lado, Paraguai. Eles estão atravessando ali de balsa há 4 anos. A estrada está parada ali há 4 anos. E o que eu queria colocar para vocês, essa revisão, ela faz parte do nosso novo mandato. E qual é o nosso novo mandato? É fazer a nossa cabeça mudar de tal ordem que a gente tenha condições de explicitar isso para os nossos filhos e, principalmente, para os nossos netos. Então, o primeiro esforço que a gente fez no Estado foi convencer o governador que a gente tinha que mudar o mapa mundi da escola. Então, esse ano de 24, as nossas crianças vão começar a entrar na sala de aula, vão olhar o mapa e vão dizer na cabecinha delas onde é que eu estou. Aí a professora vai mostrar.
Aí ele vai ver que ele está no centro do mundo. É o lugar da gente. Por que esse negócio de local global, se você não está no lugar certo? Aí fica uma cabeça global isolada, estranha, sem relacionamento. Com quem eu vou falar? Vocês sabem quanto hoje representa o mercado comercial brasileiro em relação ao mundo, de um lado do Pacífico e do outro lado do Atlântico? 60-40. Agora adivinhe, 60 no Pacífico, 40 no Atlântico. Nos últimos 10 anos, esse processo mudou. Hoje, a Índia come soja brasileira. Você sabe de onde é que ela vem? Da China. Por quê? Porque a China compra muito, leva, prepara e entrega para a Índia. Você acha que a Índia quer continuar nessa? Não. Ela fez uma missão, foi ao Mato Grosso do Sul, falou com o governador, pediu um avião, foi para São Paulo, foi procurar o governador. Governador, eu quero bancar um porto lá do lado do Chile e eu quero comprar todos os meus alimentos, que eu sou importador no Brasil. Ponto. Gente, a gente pode fazer a diferença. A palavra do Jefferson hoje pela manhã, nos estertores da manhã, né, porque já estava na hora do almoço, foram sensacionais. Por quê? Simples. Objeto, direto. A gente depende de um programa de energia de uma forma um bolão. Por que eu não posso pensar na mudança minha no campo dessa área da nova cartografia, me imaginar mais capaz de resolver o processo da área do desafio da transformação energética? Aí eu vou pedir o Daniel para entrar num campo. Ele não está no programa, mas ele entra em campo, só para fazer um comentáriozinho mais à frente. Vamos pensar numa outra forma. A parte toda de construção dos elementos da área, vamos chamar de logística. Você imagina se eu tenho condições de sair daqui para cá, numa forma em que eu encurto, sabe quantos dias de navio para chegar na Ásia? 14. Você imaginou eu tirar do meu calendário 14 dias? O meu custo ganha competência. Então, o que eu queria falar para vocês é exatamente isso, mas eu não queria parar aí, não. Eu queria... Tem outros quadrinhos, não tem? Então, vamos lá, o outro quadrinho. Isso aí é o Brasil para ser visto, pensado, imaginado de uma forma correta. Qual seja, isso aí é o mundo e a energia renovável. Olhem as cores que representa na sua ação. Aqui, ó, mais amarelinho e até chegar preto. Pior para o melhor. Olha o Brasil. Caramba, o Jefferson falou de energia abundante. Ele falou uma determinada hora incrível. Ele disse que a gente pode fazer 900.000 quilowatts, mais do que a Europa inteira consome. Gente, caramba, não pode jogar fora esse negócio, a gente tem que saber que isso existe. Isso é dinheiro no bolso. Você tem muito dinheiro, fica gordo, não fica? Pois é isso, esse processo é o processo da valorização da capacidade que você tem de admitir que você é capaz de transformar. Eu não sei, eu preciso tanto, eu dependo de tantas coisas, depende de nada. Vontade política, estabelecimento de um gol no suporte do projeto ser desenvolvido corretamente, usando as mais recentes tecnologias do mundo. Quem já ouviu falar no BIM aqui na sala? Levanta a mão. 1, 2, 3.
Gente, Building Information Modeling é obrigação por lei no Brasil até 98, ou até 28. Nenhum projeto vai poder ser feito na área de construção, produção, mas construção de forma mais real, pronta, se não for por BIM. Se você não for apresentar o teu projeto num pendrive e entregar na prefeitura, ela não pode aprovar o teu projeto. Mudança de linguagem. O que acontece? Quem é que a gente vai formar, gente? Como é que o cara vai aprender a lidar com essa tecnologia, essa informação? Em que você vai apertar o botão, você vai saber exatamente o tamanho da porta que você vai botar no teu corredor. Você vai juntar todos os planos, energia elétrica, água, operação da ação do quadro da ação construtiva, tudo isso num só plano, num só tocar de dedos dentro do mesmo diapasão do teclado. Bom, rapidinho, não é só que a gente vai ter que mudar nossa cabeça, não. Nós estamos bem em energia, nação renovável. Nós temos que acreditar nisso, um ao outro. Bum! CO2. A gente não está pior do mundo, mas a gente pode melhorar. Mas a gente melhora num patamar que a gente tem consciência de que a gente está bem. A gente não pode melhorar num patamar onde a gente não sabe nem como está. E isso pode mudar todos os meses. Eu posso fazer um mapa mundi que altera as suas referências sistematicamente. Eu vou dizer se eu estou indo melhor ou estou indo pior. Onde é que eu estou ficando pior? Outro. Conservação. Caramba! Por que eu vou perder o meu estribo? Por que eu estou hoje com aquela ideia da meia-culpa? O Brasil todo de cabeça baixa, recebendo beliscão da França? Não dá. Não? Então, o que acontece? Pode melhorar? Pode melhorar. O Brasil pode ficar muito bem. Uma cor mais forte ainda do verde. Mas olha o resto. Dá uma olhada no outro quadro. Aí eu vou parar, porque faltam exatamente 32 segundos para eu terminar. Isso aí é plástico no oceano. Nós somos campeão. Quarto país do mundo em capacidade de botar plástico no oceano. Craque é mesmo. Começa pela nossa própria Bahia. Então, gente, o que eu posso dizer a vocês é que isso tudo vem num só momento para a gente. Num só passo. Agora, até o fim de 24. Um apertão aí. Chama-se ODS. O Jefferson falou assim, quem é que aqui pode ser contra os ODS? Ninguém pode ser contra os ODS. Ele falou, inclusive, da fome e tal, começou logo no mais importante. Então, de repente, gente, a gente tem aqui o 17. O 17 é transversal vertical. Ele pega o econômico, pega o quadro social e pega o quadro da área do meio ambiente. Gente, isso chama-se Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. Não precisa criar, não. Já está criada. Não é, doutora Marina? Então, gente, a gente tem um instrumento, a gente tem o programa, a gente tem as cabeças, a gente tem as academias, a gente tem o processo das estruturas, a gente pode melhorar as nossas instituições, a gente pode fazer o plano para fazer exatamente o que o mundo hoje vem trazer para a gente na sua discussão a partir de dezembro desse ano. Por quê?
o último. O nosso mundo, o nosso mundo está aqui, ó. Nós somos o G20. Esquece esse negócio de G7, de BRICS, tudo é uma coisa só, no pacote só desse que vem agora. E depois a gente pensa no BRICS, pensa no COP, pensa no tudo. Mas hoje nós temos 20 parceiros, que são mais. A Espanha, por exemplo, é uma convidada permanente. O Brasil vai convidar mais 4 da América do Sul. A gente pode fazer aqui, e aqui agora, já falei com a doutora Bia, a gente está lançando um novo valor de relacionamento nosso com o mundo. O Brasil vai para o centro do mundo, mas leva a América Latina. Então, o Green Rio Latin America começa hoje. E vocês são a primeira plateia. Obrigado. Nossa, mãe, não há coração que aguente. Hoje eu estou cheia de emoções desde manhã. Muito obrigada, Protásio. Eu acho que aceito o desafio. Muito obrigada. Vamos começar hoje, então, o Green Latin America 2030, e você aí comandando isso, por favor. Eu queria que você soubesse que o Jefferson, quando terminou, ele disse: eu quero que você me chame aqui novamente, porque eu quero continuar a apresentação que eu fiz. Eu estou muito impressionado com o público, com o interesse. Então, eu acho que você poderia... Imagina vocês dois numa mesa batendo uma bola, ia ficar interessante, hein? Um provocando o outro. Eu acho que ele falou: estou à disposição, vamos marcar. Enfim, vamos continuar essa conversa. Queria convidar, então, a Marina para continuar essa conversa. Eu conversei antes de você chegar, eu estava dizendo, vamos fazer dos distritos... Eu estava conversando antes de você chegar, fomos lá na FINEP, por que a gente não faz aqui um cluster de distritos industriais, talvez maior de todos, com essa ambição, e aí que reverbera na América Latina. Eu acho que agora você continua a provocação do Protásio, e eu só peço todo mundo, como eu pedi para o Protásio também, da gente continuar a questão do tempo, mas eu deixo nas tuas mãos isso. Muito obrigada, é uma honra estar com vocês. Muito obrigada. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Marina Esteves, está ali, subsecretária de Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e a gente tem trabalhado em parceria com a CEAF. Vamos chamar aqui, compor o time, né? Bom, deixa eu contar uma história para vocês, não vou ser longa, mas precisa contar um pouquinho de onde é que essa história vem, né? Esse nome que está ali, Distritos Industriais, por si só apavorante, né? Porque quando você pensa em indústria, você pensa em fumaça, você pensa em poluição, você pensa em dificuldades de produção, você pensa em 1 milhão de coisas que a gente realmente vê na maioria dos casos. No Brasil, inclusive, a gente tem vivido isso, o ministro da Indústria e Comércio, né? Tem falado muito isso, o vice-presidente Alckmin, que o Brasil desindustrializou e agora a proposta é reindustrializar, né? Se desindustrializou em várias situações, mas, por outro lado, também vem estudando e trabalhando e aproveitando toda a tecnologia, todas as possibilidades, toda a pesquisa que o mundo vem desenvolvendo nessa área. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro, acho que você podia passar a mão para mim, vou fazer só números grandes, né? No estado do Rio de Janeiro, segundo maior PIB do Brasil, terceiro estado mais populoso, isso todo mundo já sabe, nós temos 571 mil empregos na indústria e em torno de 150 bi no PIB industrial. E aí eu vou cair logo dentro do que a gente está dizendo que, para nós, é o nosso desafio na atualidade. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 35 distritos funcionando, 9 estaduais, 16 municipais e 10 privados. Agora, funcionando cada um do seu jeito de ser, no seu jeito de ser, com a sua marca, com a sua genética, com as suas empresas, muitas vezes uma sem falar com a outra, na maioria das vezes, né? A gente tem alguns destaques, claramente, mas, em geral, os destaques que a gente também tem vão muito em função do tamanho das empresas.
Então, quando a gente começou a olhar isso, e o governador nos pediu, por conta também do processo de reindustrialização nacional, e uma reindustrialização que o Rio de Janeiro precisa muito fortemente, né, pegar com a mão e levar adiante, que a gente criasse um programa para os distritos industriais. E aí nós levamos ao governador a seguinte questão: vamos mudar o nome? Vamos chamar de distritos empresariais? Porque na hora que você fala de distritos empresariais, você abre um leque enorme de possibilidades desses distritos, desde da facilidade maior ou menor por conta de licenciamento e tal, até as possibilidades de trabalho geral. Porque se você pensa só na indústria, você fica, mas é só indústria? E a infraestrutura e a logística não poderiam também estar alocados como chamados distritos? E uns data centers também não poderiam estar alocados como distritos? Então, a gente mudou e levamos para o governador, então, a proposta de fazer um programa de implantação para os novos, e a gente está pensando em 18 novos, a princípio, né, porque os recursos são escassos, mas a gente vai dizer, apesar do governador ter colocado muito recurso, ainda é escasso, mas implantação, ampliação daqueles que já existem e revitalização também dos que já existem. E aí, para a gente poder pensar nisso, e aí, graças a Deus, eu conto com o time, né, do meio ambiente, os empresários, está aqui o pessoal lá principalmente o pessoal de Santa Cruz, que é quem tem trabalhado muito nisso com a gente, pensar em como é que a gente mexe com isso, o que seria a política, porque os distritos, e aí assim, a gente tem uma empresa, que é a CODIN, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, está aqui a Fernanda, diretora dos distritos, mas que vem com um caminho muito antigo no formato de trabalho, vem lá de trás, a CODIN tem 50 anos, né? E a gente está propondo uma remodelagem disso, uma modificação. Por quê? Primeiro, para que as empresas se falem, né? Naturalmente, facilita a vida. Segundo, que elas se organizem, como é o caso de Santa Cruz, que temos uma associação lá que é fantástica, a nossa parceirona ali, está uma das representantes da indústria que está lá, né? E terceiro, porque o Maurício tem me ensinado muito isso, que é o meu superintendente de inovação e sustentabilidade, lá da minha subsecretaria, que existe uma dificuldade real entre a empresa e aonde é feita no Brasil a pesquisa, que é a academia. Né? Então, a gente é um pouco diferente, bastante diferente do resto do mundo, onde a pesquisa se dá na empresa. E aí, a academia não tem o peso na pesquisa, tem muito peso na inovação, mas o pesquisador está na empresa. Nós aqui temos um pesquisador na academia, na universidade. E isso faz com que os nossos empresários tenham muita dificuldade em localizar a inovação, porque não sabem nem onde é que bate, qual é a porta que eu bato. Imagina eu chegar no Fundão, que só o Parque Tecnológico do Fundão são 350 mil metros quadrados de área, e achar para quem eu pesquiso. Como é que eu falo? Com o que eu falo? Como é que eu acho? Então, uma das questões que a gente está muito claro para nós é como é que a gente leva essa informação para os distritos que já existem, para entenderem. Porque quando é uma empresa grande, como a Ternium, por exemplo, que está lá no distrito de Santa Cruz, ela por si só procura, acha, contrata o pesquisador, toca o bonde. Mas quando é uma empresa pequena que está lá, por exemplo, sei lá, em Três Rios até, não vai ter essa facilidade. Então, a concepção do programa nos mostrou o seguinte: primeiro, para os novos, nós vamos, também é uma questão muito definida, né? Na medida em que, por que os municípios não constroem os seus distritos? Porque é um investimento muito alto, a infraestrutura é alta, o licenciamento é alto. Então, o que o governo do Estado vai fazer é o seguinte: nós vamos fazer essa parte para os municípios. Os municípios entram com a área, terreno, com RGI, bonitinho, larará e tal. Eles entram com um compromisso de promover e de implementar uma companhia de desenvolvimento municipal, porque se a prefeitura resolver comercializar os lotes do distrito pela administração direta, ela não consegue. Então, ela tem que ir para uma companhia que vai dar esse suporte a ela. Também nos dizer, claro, que o local é possível dentro do plano diretor do município, que a ação não é uma ação poluente, enfim, o básico para a gente saber, bom, dá para fazer, o Estado pode investir.
Então, a gente vai investir em infraestrutura e vamos investir numa coisa que o Maurício tem chamado de uma camada de conhecimento, de informação, né? Na verdade, de informação, que é, para quem está chegando, e aí para o Estado não fazer um investimento sem ter uma certeza de que vai haver empresa ali, senão vira garagem de carro velho da prefeitura, né? A gente já cansou de ver vários distritos que tem a placa e você vê, só tem carro velho. Para que isso não aconteça, cada município terá que nos trazer 5 cartas de empresas que querem se estabelecer no distrito. Aí, sim, a gente, bom, então, cumprido todos os quesitos, vamos lá e vamos ver como é que a gente faz. Para os antigos, nós vamos fazer a mesma análise. Nós estamos levantando na secretaria todas as empresas que tem em cada um, quais são os ramos, como é que a gente trabalha e o que a gente pode levar nesse caminho da inovação, ou da informação, ou do juntar com a mão, ou da organização, porque nem todos têm sequer uma associação de empresários, não, uma associação local. No caso, nos 18 novos, a gente vai nascendo já com isso. Aí, nesse meio de caminho, com a coisa da inovação, e das novas necessidades, né, que o progresso e que o meio ambiente nos exige, a gente começou a pensar assim, bom, que a gente precisa ter mais pertinho, que já está lá, mas que a gente pode um olhar para o outro e descobrir. Aí a Mariana falou assim, bom, mas tem a economia circular. E, na economia circular, a gente começa a discutir com muitas pessoas, alguém diz, mas tem a simbiose industrial. Então, no ano passado, a gente começou a trabalhar com a simbiose, com essa discussão, e aí os técnicos da secretaria trouxeram como exemplo o distrito de Kalundborg. Essa tela mostra... O distrito de Kalundborg é uma cidade na Dinamarca que esse distrito não nasceu com cara de distrito. Ele não tem um perímetro fechado. Ele é na cidade, e a cidade tem um monte de cantos e vai passando por um por outro. E por que começou isso? É anos 70. Isso começou por conta da necessidade de melhorar a utilização de água. E, a partir da questão da necessidade da água, eles foram se organizando e trabalhando esse conceito, que é o conceito de simbiose industrial, que é o processo pelo qual os resíduos ou subprodutos de uma indústria ou processo industrial se tornam matéria-prima para outra. Então, se a gente pensa que nascer um distrito novo também pode ser, ele pode nascer inteligentemente, desde o ônibus que pode levar, o exemplo, vou roubar o teu exemplo da última reunião da gente. O ônibus que pode levar os funcionários da empresa A podem levar da empresa B e da empresa C. Isso também é circularidade. Isso também é economia de recursos. Então, nesse caminho, nós acabamos trabalhando com essa possibilidade. O nosso secretário foi à Dinamarca, montamos um acordo de cooperação, um memorando de entendimento. E aí, nesse memorando de entendimento, quem com quem? Kalundborg com o Distrito de Santa Cruz. Por que o Distrito de Santa Cruz? Porque está aqui, porque tem uma associação que funciona muitíssimo bem, né? A gente tem a Fernanda lá, toca o bonde, né? E está sempre muito disposta a coisas novas. Então, a gente tem a facilidade de estar próximo, né? Tem uma representatividade enorme, porque são empresas muito grandes e virão maiores ainda. A Farmanguinho está indo para lá, já fez a primeira parte da história, vai se instalar e vai ser muito forte também, um investimento muito grande. E aí a gente, com esse memorando de entendimentos, eles abriram a possibilidade de fazer um treinamento lá. Então, foi um time daqui do Estado para lá, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Ambiente, de lá de Santa Cruz, da associação lá do Distrito de Santa Cruz, e aí isso vira realidade na medida que a gente começa a trocar essas coisas. Então, trocar 2 vezes, e realidade 2 vezes, porque isso a gente está fazendo no que está aqui, que já está instalado, e é esse o pensamento que a gente vai propor para os que se instalarão, os 18 novos. Então, a ideia né, no limite, a gente tem que fazer revisão, aí essa parte é sua, revisão de legislação e tal, mapeamento de oportunidades de troca, óbvio, né, troca de resíduo, materiais entre empresas, definição de metodologia de implantação
para a área, para a simbiose industrial, realização de obras de infraestrutura. Aí é um sem fim, porque é um sem fim mesmo, porque tudo pode ser aprimorado. Então, na medida que você vai estar trabalhando junto, e as empresas todas juntas, cada uma vai puxar um pouco e vai trazer a sua novidade, a sua necessidade, a sua possibilidade. Nós, do Estado, vamos estar do ladinho, né, apoiando e trabalhando junto. Bom, aí espera-se que... E aí vamos falar no geral, né? Que esse novo programa, né, de distritos, e aí o novo, nos que vão ser implantados, os que vão ser revitalizados e os que vão ser ampliados, também passem a pensar, junto com a nossa possibilidade, nessa nova maneira de ver. E aí o que a gente espera é que os municípios, né, se apropriando dos conceitos de sustentabilidade para fortalecer o território, as indústrias que estabeleçam uma relação maior de colaboração entre elas, se engajem, né, na troca de resíduos entre si, no caso de resíduos, que as indústrias utilizem fontes alternativas de água para os seus processos produtivos, que elas reduzam o seu descarte de resíduos industriais, as indústrias busquem melhor uso dos recursos materiais e energéticos, e que o Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo sua projeção internacional em relação à sua atuação para a sustentabilidade, se engaje nesse movimento de transformação que o Protásio vai na frente puxando, né, Protásio? E que a gente coloque também no centro, aí no centro o Brasil no meio do mundo, né? E o Rio de Janeiro podendo contribuir com o Brasil, não precisa estar no meio, né? Não precisa, porque ele vai ficar no cantinho assim, mas eu acho que o trabalho da gente, até pela força econômica que a gente tem, pode ser um exemplo muito interessante para o resto do país. Era isso, gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Acho que o Rio ele foi protagonista na agenda ambiental durante muito tempo, né? E quem sabe a gente não reassume o protagonismo com essa transformação, com essa proposta, né, de mudança de comportamento. Bom, como a Marina falou, a gente vem tratando a questão da economia circular como um todo. A ideia é que o Rio comece a se preocupar nas suas universidades, colocar a matéria de economia circular como matéria letiva, inicialmente, para não mexer no currículo, né, obrigatório, mas que os engenheiros comecem a pensar de maneira circular, novos produtos surjam dessa forma, novos serviços também, e a gente possa ter uma produção mais limpa, mais eficiente, aproveitando recursos, economizando recursos, enfim. A Melissa vai falar um pouco melhor disso, né, da indústria, mas... e eu queria que vocês prestassem atenção nesse mapa que a Marina trouxe de Kalundborg, que ele mostra o fluxo vermelho de energia, azul de água e verde de materiais. E aí é uma mudança de percepção das coisas, em que eu lembro que em 2016 a indústria começou a pleitear que os seus resíduos fossem tratados como coproduto, porque eles queriam poder vender para outras indústrias como matéria-prima. E eu lembro que um dos casos era o leite. A indústria do queijo sobra soro, e o soro faz o whey protein. Só quando o soro do leite é tratado como resíduo, como que ele vai ser levado, um resíduo, ser incorporado num material para consumo humano? É resíduo. Então, agora a gente vai fornecer resíduo. E aí começou um pleito de vamos tratar como coproduto. E isso com escória de aciaria, com vários outros produtos. Então, assim, essa mudança de conceito do que é resíduo, do que é produto, está nessa dimensão de discussão que precisa ser começada. Começada não, porque ela começou já há muito tempo, mas eu acho que concentrada. À época eu estava na Federação de Indústria, hoje eu estou no governo, podendo carregar essa bandeira e dizendo precisamos mudar essa percepção do que é produto, do que é resíduo. E aí a ideia de simbiose industrial nada mais é do que isso. Entender o que sai de uma indústria que pode entrar numa outra como matéria-prima secundária, e que não precisa daquele controle de resíduo, ele não precisa ser destinado para um aterro industrial. Não, ele tem uma destinação muito mais nobre, né? E esse é o trabalho que a gente vem tendo o desafio de desenvolver no Estado do Rio, enquanto a gente não tem uma política federal, e eu aproveito para olhar para quem está estudando isso em nível federal, que está aqui com a gente, que é o Zé ali atrás, do Ministério do Meio Ambiente.
é uma provocação positiva, tá, Zé? A gente precisa, de fato, mudar essa concepção em nível federal, porque a Política Nacional de Resíduos tem que mudar. A redação do que é resíduo precisa ser alterada, porque essa era uma das críticas do INEA. Olha, mas a lei federal fala que resíduo é isso, e aí produto é resíduo. Então assim, a gente precisa trazer uma mudança, de fato, né, de legislação e de conceitos, e aí a percepção de todos nós, de que o que o outro produz, ou o que sai de uma empresa, ou o que sai, às vezes, da nossa casa, e aí eu venho para a reciclagem, né, que é a mesma ideia daqui, é a da coleta seletiva, é a da reciclagem, é que aquela matéria saia e vire produto para outro processo. E aí, nesse caso, o fluxo vai da energia que sai de um e vai para o outro através de vapor, é a gente, de fato, aproveitar todos os recursos que a gente tem. E aí, só para encerrar, eu vou falar que o Protásio não falou de maneira bem forte, a gente tem a Agenda Rio 2030, que é um decreto federal e é um programa do governo do Estado do Rio. Qual o objetivo, além de todos os objetivos, mas aí com foco na gente, aqui na produção, né, da Agenda 2030? Se a gente não olhar para essa agenda como uma agenda importante para o desenvolvimento do Estado, em 2030, nós vamos perder o mercado da União Europeia. Porque produtos que não incorporarem 30% de matéria reciclada nos seus produtos não vão acessar o mercado. Então, a gente perde mercado. Então, o Rio, o Brasil, precisa pensar de maneira estratégica e econômica na Agenda 2030. E não à toa estamos todos nós aqui, autoridades do desenvolvimento sustentável, a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Econômico, indústrias, né, 2 representantes aqui, pensando em Ministério do Meio Ambiente, que devia estar aqui do meu lado, pensando em precisamos fortalecer a nossa política de sustentabilidade, e aí foco Agenda 2030, seja do Rio, seja do Brasil, seja da União Europeia. A gente quer mercado e a gente tem esse potencial, sim. Eu estive no Ministério do Meio Ambiente durante 4 anos, e isso era uma pauta que o ministro, ou os ministros, enfim, levantavam muito. O potencial que o Brasil tem para o mundo, e o Brasil precisa se ver dessa forma. Ele, de fato, é uma potência. E a gente precisa ter essa bandeira forte dentro da gente. Para isso, a gente precisa abraçar algumas bandeiras. E a Agenda 2030 que seja uma delas, e a simbiose industrial, nesse caso, é para a gente um diferencial. Porque quando as indústrias se instalarem nesses novos distritos, elas vão precisar pensar em produzir diferente, em se colocar no mercado falando, eu sou sustentável e eu posso te fornecer produto. União Europeia, eu sou seu fornecedor, porque eu produzo do jeito que você exige lá na sua agenda. Então, é disso que se trata. É negócio, é sustentabilidade, e a gente pensar no social, no econômico e no ambiental juntos. Obrigada. Você só não se apresentou, né? Mariana Maia, Superintendente de Resíduos e Economia Circular da SEAS. Ex-Firjan, ex-MMA, uma bagagem imensa. Pessoal, prazer estar aqui. Eu sou Carol Zócoli, sou especialista em sustentabilidade da Firjan, conheço alguns de vocês aqui. Hoje estamos para falar desse assunto de simbiose industrial, de distritos sustentáveis. Pode botar no seguinte, por favor. E aí, Marina e Mariana já falaram que não dá para a gente chegar nesse assunto sem falar de circularidade, né? Sustentabilidade é perfeito, é um guarda-chuva maravilhoso que a gente mantém como nosso mantra, mas se a gente está falando em entregar um pouco a mais, né, na indústria entregar um pouco a mais do que a gente já vem fazendo, a gente precisa incorporar o conceito de circularidade e entender que esse conceito é um conceito que vem agregar valor à sustentabilidade na medida em que ele preconiza que a gente faça o mesmo com menos, que a gente use por mais tempo o que a gente já tem e que a gente, ao terminar o uso, faça retornar para o ciclo. Então, são 3 estratégias concatenadas para a gente poder entregar um resultado, um benefício para o ambiente onde a gente está instalado, né? Além de todo o benefício que a gente está trabalhando na sustentabilidade nos ODS. Pode dar sequência. E quando a gente está falando em um conjunto de empresas com objetivos diferentes, cada uma com a sua política, com o seu tipo de produto, atuando numa mesma região e podendo interagir,
e com todos esses benefícios que Marina e Mariana apresentaram e que vocês também conhecem, né? Porque é realmente muito atraente a gente falar em simbiose, em poder entregar melhor o que a gente está entregando. Por que que isso, às vezes, e muitas vezes, não acontece? Porque existem dificuldades, principalmente o que as meninas já endereçaram aqui, que é, para eu fazer algo a mais do que está sendo demandado, eu preciso primeiro atender à lei, ao que me é exigido. E muitas vezes o que me é exigido me impede, ou me dificulta, ou me deixa receoso de fazer diferente do que eu já estou fazendo. Então, a gente precisa mexer, é muito importante essa iniciativa coletiva, vinda do poder público, envolvendo as partes interessadas, e demonstrando para as empresas que existe um interesse real e genuíno de que essas empresas façam diferente e que elas vão ser ajudadas para que exista coragem de mudar. Então, isso é fundamental. Acho que é um primeiro passo larguíssimo, tá? Quando a gente está falando de simbiose, e aí, com certeza, a Melissa vai abordar em mais detalhes pelo exemplo prático, a gente está olhando além da minha cadeia de valor, de quem me fornece para quem eu vendo. Eu estou olhando para o lado e entendendo como é que eu posso continuar valorizando os meus recursos, os recursos que eu estou utilizando, os insumos, as coisas que eu gasto, a poluição que eu gero, né? As despesas que eu gero, que eu ocasiono. E eu passo a olhar para a rede de valor. E aí a gente precisa pensar em quais as consequências dessa nova relação que eu vou ter com outras empresas, que podem estar ali do meu lado, mas que não necessariamente fazem parte da minha cadeia de valor. Eu não precisaria delas ali para fazer o que eu faço, para fabricar e distribuir o meu produto, mas elas estão aqui. Então, a partir do momento que elas estão aqui do meu lado, o que a gente pode gerar de valor coletivamente? A coisa mais evidente, e aí Mariana já navegou por isso, é a questão dos resíduos. Porque se a gente olha só para a cadeia de valor, o que sai do meu processo produtivo, que não é o meu produto, é perda, é desperdício, é algo com o qual eu tenho que lidar com uma legislação pesadíssima para lidar com aquilo e dar conta para a sociedade, para o poder público, do que eu estou fazendo para que essas minhas perdas não acarretem um malefício para aquele ambiente, para aquele território, para a sociedade. Só que quando eu olho para uma rede de valor, muitas dessas minhas perdas podem significar valor para outros ambientes, para outras redes, para outras cadeias de valor. E aí, se a gente começa a enxergar que isso pode voltar, eu minimizo muito as perdas. Então, essa mudança de visão da cadeia de valor para uma abordagem de rede de valor passa a colocar a gente numa reflexão sobre ativos, não necessariamente os ativos que eu já tinha nessa minha visão anterior. E aí, continua parecendo super fácil. Por que não é super fácil? Porque essa não é a visão tradicional, não é a visão sobre a qual a legislação que incide sobre a minha empresa está me exigindo coisas. Então, a gente precisa de ajuda para poder incorporar a valorização desses materiais, desses recursos que estão sendo utilizados. Bom, agora. E aí, que tipo de ajuda é essa? Primeiro, reconhecer esses ativos, levantar dados, ser apoiado com pesquisa, compartilhar o que a gente tem de dados e de pesquisa, e muitas vezes a empresa tem dados e é inviável compartilhar, porque existem amarras que impedem o compartilhamento de determinadas informações, além das questões culturais das empresas, além das questões de competição empresarial. Então, como criar um ambiente seguro para que a gente possa trocar essas informações de maneira segura e que gere benefício para todos, e não perda para mim e benefício para o outro, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Qual é a qualidade das informações que a gente já tem? Elas servem para alguma coisa ou elas estão depositadas num repositório de informações legais que não está sendo usado para gerar nada? Quantas informações essas empresas já entregam por conta das suas obrigações legais sobre os seus resíduos, sobre os seus produtos, sobre os seus efluentes, sobre a sua maneira de operar, sobre os seus contratos, sobre a relação que elas têm com a comunidade, e entrega para algum órgão que exige legalmente, né? É exigido que a gente entregue essas informações, e essas informações não são trabalhadas, analisadas de forma inteligente para gerar algum material. Um exemplo
corriqueiro, manifesto de resíduos. Toda empresa é obrigada a fazer. Empresas que estão instaladas em distrito industrial, majoritariamente, né, aqui, acreditamos nós que estejam fazendo, porque é uma obrigação legal bastante básica, e tem uma série de coisas ali que pode ser utilizada para a gente fazer uma análise interessante. Né? Claro que resguardando todo o sigilo necessário, né, por conta das informações daquelas empresas. Identificar essas redes e suas possibilidades, o que precisa de inovação, quais são as estratégias econômicas que afetam uma positivamente, mas que podem afetar a outra negativamente, né? O que vai acontecer? Fazer uma análise mesmo de política pública e entender como que vai mexer naquela rede, né, naquele ecossistema empresarial. E a gente sabe que tem um monte de demandas internas. A Mari acabou de citar uma aqui, a questão do fornecimento de produtos para a União Europeia. É uma demanda externa, a gente tem uma necessidade para cumprir. Essa necessidade ela precisa ser cumprida coletivamente. Para eu garantir, né, para eu prestar informação de que aquele meu produto ele contém material reciclado, por exemplo, eu preciso de rastreabilidade. De onde veio esse material que eu reciclei? Como é que eu vou dar essas garantias? Como é que eu vou... Né? Então, não adianta ser eu sozinho. Vai ter que ser eu e quem me forneceu o material secundário. Então, tem uma série de questões que a gente pode ver. E aí, algumas implicações aqui só para a gente pensar. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem essas possibilidades de colaboração locais, que são possibilidades, não são obrigações, a gente também lida com cadeias de valor globais. Então, muitas dessas empresas que estão instaladas em distritos são empresas multinacionais, globais, que estão atendendo a outras X, Y, Z necessidades, que não dialogam com essa necessidade de se comunicar num território. Então, né, como é que a gente vai balancear isso? Eu só estou trazendo pergunta, a gente não tem resposta para nada. Não, temos sim, mas né, aqui acho que é o momento de heterogeneidade empresarial. Quem são essas empresas? Quando a gente fala de distrito industrial, a gente fecha o olho e imagina uma coisa, né? Eu imagino uma coisa, grandes, né, plantas, né, com uma determinada característica que a gente é internalizado desde o ensino fundamental do que é uma indústria, né? E que estão ali com ruas, se conectando. E, gente, a gente tem de tudo ali dentro. Tem startup, tem incubada, tem empresa que precisa de resposta de 6 meses, não quebra. E outras que não tem como dar resposta em 6 meses, precisa de 1 ano para dar uma resposta. Então, são ambientes heterogêneos. E indústria no estado do Rio de Janeiro não é só siderurgia, metalurgia, petróleo, é confecção, é audiovisual, é joalheria, acessórios. Né? Então, assim, são outras configurações industriais e de cadeia. Isso para falar só de indústria, não estou chegando nem no restante da cadeia, que é tão importante quanto. Qual é o poder de influência dessas empresas? Porque querer fazer é diferente de conseguir fazer. Às vezes eu estou instalado num distrito industrial porque eu presto um serviço essencial para o meu comprador, que é meu único comprador. Então, se esse meu comprador não está me motivando a fazer, eu vou continuar atendendo as premissas que ele está me exigindo. Eu sou uma gerenciadora de resíduos da empresa A. Eu só estou ali porque tem 1 trilhão de toneladas de resíduo. Se a empresa A não me diz, faça dessa forma, eu estou ali para atender aquela empresa. Então, tem outras amarras. E o ambiente regulatório? Porque poder fazer diferente não está conectado muitas vezes com o querer nem com o conseguir. E ser viável fazer diferente também não. Então, quais são as frentes de atuação da Firjan dentro dessa bolo de coisas todas que a gente está comentando aqui? Primeiro, e aí a gente está muito alinhado, né? Porque a gente não combinou nada. A bola está com você vai ter que amarrar e entregar aqui. Vai ter que fechar esse voo. Mas é isso, é estabelecer política de estímulo à economia circular e à cooperação empresarial, que é muito mais forte na circularidade do que na sustentabilidade, em termos conceituais, que se enquadrem ao que o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro precisam. Então, a gente não tem que ficar importando o conceito de circular. Claro que a gente tem que considerar o que vem de fora, né? Desconsiderar, né? Jogar tudo fora. Mas é trazer para a nossa realidade. O que é a minha indústria? O que é circularidade para mim? O que eu tenho que incorporar aqui? Quais são as minhas carências? O que eu preciso... O que é material no Brasil que a gente precisa tratar da circularidade?
uma série de coisas. E aí entra a parte de ressignificar resíduos, porque resíduo é muito material. Circularidade não é resíduos, ponto final. Nem resíduo é só circularidade, mas assim, é uma parte integrada, muito visível, e que se a gente consegue ter um grande resultado, a gente já ganha confiança dos outros atores para fazer as outras coisas, o ônibus, a água, sabe, qualquer coisa que a gente queira, porque resíduos é muito emblemático. E a gente precisa viabilizar a circulação e o aproveitamento econômico dos resíduos. A Mariana deu o exemplo do soro de leite, né? E ainda é questionado, e não é que não tenha que ser. Precisa ser, está bem amarrado, sim, tem que estar baseado em ciência, em estudos, né, em minimização de riscos, mas não é simples. E aí a gente precisa aqui muito da cooperação dos órgãos ambientais, de todos os níveis, federal, estadual e municipais, para pedirem as mesmas coisas para as nossas empresas, porque se pedir 0,5 diferente, dancei. Porque não é nem que eu tenho que escolher, é porque ao atender o Estado, eu estou desatendendo o município. Como é que eu vou fazer? Não tem condição. Então, a gente tem que ter um alinhamento aqui de discurso, né? E é por aqui que a gente está lutando, com base na ciência, no conhecimento científico. E reconhecer a valorização de resíduos como mercado, gente, porque potencial a gente tem muito. Estado do Rio de Janeiro, gritante. Mês que vem, a Firjan vai lançar o segundo mapeamento de recicláveis pós-consumo. É um estudo que a gente já consolidou aqui como um material que ajuda a gente aqui a levar para frente e a formar opinião. Então, prometo compartilhar com todos. Quando a gente tiver ele lançado, vai ser lançado em setembro, outubro, com a parceria e a viabilização da SES e do INEA, que nos fornecem os dados, que são públicos, mas que precisam ser trabalhados para a gente poder, né, trabalhar em cima deles. E a gente acha que é um grande cartão de visita para a gente trabalhar a valorização de resíduos aqui no Estado. Os meus contatos estão aqui, e aí agora, para fechar com chave de ouro, passo para a Melissa. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Melissa, eu trabalho na empresa Cladtech, eu sou funcionária de uma das empresas que fazem parte do Distrito Industrial de Santa Cruz. Estou falando aqui em nome da EDIM, quero agradecer a Adriana também, que está lá apoiando a gente na EDIM, em relação a esse projeto bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, ele traz um retorno muito grande para a gente, porque a gente imagina o tanto de coisa que a gente tem possibilidades de fazer, né, dentro desse tema tão interessante que é a simbiose industrial. Por favor, puder passar para mim, agradeço. E diferente da Carolina, eu gosto de falar, mas não gosto de passar. Então, eu venho trazer muito a visão, né, do distrito de Santa Cruz. Nós que estamos lá, como nós estamos enxergando esse processo todo, quais as dificuldades que a gente tem e quais as motivações também que a gente tem além da dificuldade, né? Então, a ideia aqui é trazer essa visão, né, do distrito, trazer a visão da indústria, né, falar um pouquinho, né, e esse fluxo aqui mostra, né, bastante do que foi falado pela Marina, pela Mariana, pela Carolina, em relação aos recursos de uma empresa que realmente tem o potencial e devem retornar, né, como os resíduos como recurso, e de uma outra empresa de forma mútua. Todas as empresas, todas as indústrias podem trocar resíduos, e esse resíduo deixa de ser resíduo, porque resíduo é um nome pesado, né? Quando a gente fala resíduo, dá aquele mal-estar. Aí vem essa questão legal do Brasil, que é tão, às vezes, fechada, né? E a gente fala resíduo e tem que pensar que tem que deixar lá segregado, escondido, fechado, contido. Eu estou aqui com o pessoal que trabalha comigo, na verdade, Cris, Tony, né? Olha o medo do resíduo, né? Está tudo lá fechadinho, porque é uma coisa muito... que a gente não... né? Um tabu quase o resíduo, né? Então, a gente precisa repensar esse modelo. Será que o resíduo é um tabu ou é uma possibilidade, uma oportunidade, inclusive econômica e financeira? Porque as indústrias precisam disso, precisam também desse retorno. Então, por que chamar resíduo? Por que a gente não pode falar que é um subproduto e que a gente pode reaproveitar isso? Então, isso é o fundamento do que a gente vai falar aqui.
Então, vamos colocar um pouquinho do contexto, da evolução do conceito, né? O que é essa bendita simbiose, de onde chegou? Não vou a fundo nisso, mesmo porque não vai dar tempo, e a Bia vai, olha só o desespero dela. Mas eu vou passar, assim, né? Só rapidamente no conceito, né? Falando um pouquinho mais do bairro de Santa Cruz, do distrito, e o projeto que a gente está trabalhando, né? Esse grupo aqui está trabalhando junto, tá bom? Pode passar para o outro, por favor? Ok, então só trazendo um pouquinho do contexto socioeconômico mundial, tá? Aí nem vou falar de Santa Cruz nesses primeiros slides, né? A gente tem escassez de recursos e a gente sabe, né, que isso é uma coisa que movimenta as empresas, pode movimentar a indústria, né? E da onde vem o Brasil? Eu não falo que ele tem escassez de recursos, mas ele tem distância de recursos, né? Quando a gente vai fazer o mapeamento, por exemplo, de emissões de gases de efeito estufa, de emissão de gás carbônico, o que impacta mais na empresa? Transporte, né? Infelizmente, aí o Protásio deve, se pôr no mapinha do Protásio lá, a gente deve estar no roxo em termos de logística e transporte no Brasil, desculpa se eu falar isso, mas tudo vem de caminhão, né? Olha a Dutra, eu pego a Dutra todo final de semana, porque eu venho lá do interior do Rio, né? Eu não sou da capital do Rio, não. Então, assim, e aquele fluxo enorme de caminhão, né, chegando e saindo, isso aí é um impacto muito grande que a gente tem. Então, essa dificuldade, essa escassez, essa distância é algo a ser considerado. A gente tem o efeito das mudanças climáticas que está aí, a gente vê os eventos extremos acontecendo, então a gente vê furacão. Ah, mas sempre teve furacão na Flórida, mas será que era com essa intensidade? Né? Será que a Grécia pegando fogo? Né? Isso a gente vê todo dia, e esse impacto é algo que realmente a gente tem que começar a pensar. É questão de pobreza e desigualdade, não dá para pensar meio ambiente, não dá para pensar sustentabilidade se a gente ainda tem problemas de pobreza concentrada, ter questão de vulnerabilidade alimentar entre as pessoas. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração. E os próprios resíduos, efluentes e tudo mais, né? A indústria ainda é o principal consumidor de recursos mundial e ela representa 18% das emissões de gases do efeito estufa. Então, a gente tem que trabalhar a indústria nessa questão. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe aqui alguns, né, modelos, algumas figuras aqui, só para mostrar um pouquinho a evolução do conceito, né? Então, hoje a gente ainda está muito, infelizmente, estamos mudando, vamos chegar lá. Mas a maioria das empresas, das indústrias ainda trabalham no modelo linear, na economia linear, né? Que você simplesmente extrai o recurso natural, você produz, você consome e isso se transforma em resíduo, né? Como se os recursos estivessem lá para sempre. E como se a Terra tivesse a capacidade de absorver tudo que a gente gera e deposita lá, né? E isso, a gente precisa começar a rever esse conceito. E as pessoas, dentro desse caminho para a economia circular, e é isso que eu trago aqui, veio se pensar, muita coisa foi pensada, muitos modelos foram criados, e um dos modelos que a gente chama de ecologia industrial é começar a tentar ver a empresa, a indústria, como um organismo vivo, porque a gente sabe que a natureza ela é regenerativa, né? Os processos naturais, na maioria das vezes, o que acontece, vai trazer um pouco da biologia, né, para dentro do conceito industrial. Ela consegue se regenerar, os animais, as florestas, se deixar, eles se regeneram, né? Então, trazer essa realidade, o metabolismo industrial, como a indústria pode se trabalhar de forma que ela consiga regenerar aquilo que ela produz, que ela transforma. E daí, né, veio evoluindo o conceito, e um dos conceitos que veio da ecologia industrial, a simbiose industrial, e aí veio do cradle to cradle, e finalmente a economia circular, que fala o quê? Fechar ciclos. O que é fechar ciclos? É você trabalhar dentro da vertente ciclo técnico, ciclo biológico, ou seja, tudo aquilo que você produz, você pode pensar em como isso não virá resíduo, e isso vai muito além, no sentido de pensar no design. Será que eu preciso ter aquele produto? Ou será que aquele produto, eu preciso do serviço? É aquela questão, eu preciso do carro ou eu preciso do transporte e da mobilidade, né?
E é isso que a gente tem que pensar, e é isso que a economia circular traz muito forte. E traz a questão de você prolongar, né, as suas coisas, né, e contra a obsolescência programada que a gente tem aí, principalmente nos tecnológicos, aquele celular que você não pode fazer o bendito do upgrade, e aquilo fica lá, né, você tem que jogar fora e comprar outro, porque senão não roda o programa, pelo amor de Deus, né? Então, isso é uma mentalidade que precisa ser mudada aos poucos. Não vamos chegar nesse nível aqui, neste debate, mas é importante pensar que quando a gente fala de simbiose industrial, ela é um caminho, né? Ela está no caminho para a gente chegar numa economia circular de verdade. Por quê? Porque ela fala muito dessa parte de compartilhar. A simbiose industrial ela tem essa noção. Como é que as empresas, que as indústrias podem compartilhar os seus recursos de maneira benéfica para todo mundo, de maneira benéfica para a indústria, de maneira benéfica para a sociedade e de maneira benéfica para as próprias indústrias mesmo. E isso tem, e é claro que tem um retorno também financeiro e econômico para as indústrias. Por favor, pode passar. Falando um pouquinho de Santa Cruz é um bairro do Rio de Janeiro, ele tem cerca de 125 quilômetros quadrados de extensão, ele tem, aqui em 2010, 220 mil, em torno de 220 mil habitantes, deve ter mais agora, né? No ano que a gente está, e muitos domicílios ainda vivendo abaixo da linha de pobreza, mais de 15%, né? E um índice de desenvolvimento social muito baixo. E olha os contrastes todos, olha aqui embaixo. Ele possui, o Distrito Industrial do Rio de Janeiro gera cerca de 18 mil empregos, diretos e indiretos, e arrecada pelo menos 200 milhões por ano de imposto gerado. Olha a contradição que a gente vive nesse distrito, né? Como é que a gente pode ter indústrias de grande porte? Pode passar já, por favor. Olha as indústrias que estão no distrito de Santa Cruz. Não são pequenas, tá? São indústrias grandes. Eu vou contar uma história, né? Eu, quando cheguei para trabalhar, né, na empresa lá em Santa Cruz, eu fiquei assustado. Isso foi em agosto do ano passado, porque não tinha asfalto na rua. Não tinha. Era uma buraqueira. Eu falei, meu Deus, acabou meu carro. E não tem transporte público, não chega. Então, assim, gente, olha o tamanho do distrito, olha as indústrias que tem lá, e a gente está nessa situação, né? Então, como a gente... E isso aí não adianta apontar o dedo para o governo, não adianta, é nós. O que nós, juntando esforços, podemos fazer de diferença para melhorar essa situação, né? Para trazer esse distrito para uma nova realidade. E quando eu falo uma nova realidade, assim, muitas vezes a gente importa pessoas para trabalhar lá, porque não tem pessoas qualificadas dentro do distrito. Porque é um distrito muito pobre. E mais, se você qualifica a pessoa, né? Será que a pessoa vai continuar querendo morar lá? É outra questão muito importante. O que a gente faz para tornar esse local mais atrativo para as pessoas quererem ficar nesse local? Para não ser simplesmente um subúrbio, onde você coloca um bando de empresa e vai. Então, o que a gente pode fazer de diferente? Pode passar, por favor. Bom, vamos falar do projeto em si, né? Esse projeto, a Maria falou, né? Ele começou, né, com a ideia de conhecer, das indústrias se conhecer, e isso, e a gente tinha que entender qual modelo utilizar, né? Aonde nós iríamos nos basear, e aí teve essa oportunidade bastante importante da gente conhecer o Distrito Industrial de Kalundborg, lá na Dinamarca. Lógico que a realidade deles é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, mas a gente trouxe alguns aprendizados de lá muito importantes, né? Primeiro, o Distrito Industrial de Kalundborg, ele não foi um distrito que a gente falou, olha, eles falaram, nós vamos implantar simbiose industrial. Não. Foi lá, como a Marina comentou, lá na década de 70, por uma necessidade, escassez de recursos de água, que eles começaram a conversar entre si. Eles começaram a se conhecer, as empresas começaram uma a conhecer a outra.
e elas tiveram a liberdade de poder fazer acordos comerciais na movimentação dos recursos das empresas. Você vendo, né, Mariana esteve lá também, você vê aquelas artérias passando, porque há tubulações conectando todas as indústrias, passando água, passando energia, passando vapor. Parece um organismo vivo. E eles têm essa liberdade. Uma coisa que eles falaram de uma maneira muito clara. Isso aqui a gente fez pensando inicialmente o que seria melhor para nós, empresas. E a gente se organizou, né? E a coisa aconteceu, né? E uma coisa interessante de Kalundborg é que não foi uma coisa que começou e fechou. Foi um projeto finalizado. Não, ele é dinâmico, ainda existe simbioses acontecendo lá. Existem empresas que buscam o distrito para se estabelecer, né? Ou eles conseguiram transformar uma ameaça, que era a falta de água, numa oportunidade muito grande, que é a atração de indústria, porque lá eles têm essa possibilidade de fazer essas trocas de energia, de resíduo, enfim, né? Eles conseguem trabalhar, e isso é dinâmico. Cada vez mais eles conseguem tornar o ambiente vivo. Okay? Então, só mostrando aqui rapidamente, a gente teve esse treinamento, a gente está numa fase de estruturar o projeto junto com o pessoal do governo, identificar os principais atores. A gente já mapeou, o governo, lógico, está com a gente desde sempre, a indústria, a Firjan, né, que vai estar com a gente, sem dúvida, né? A academia, a sociedade civil. E aí a gente precisa conhecer uma coisa também que a Carolina colocou para a gente, né? A gente conhece o que tem dentro das indústrias, né? Um mundo, né? E mesmo falando só de distrito industrial, a gente tem uma série de recursos que a gente não conhece. E esse mapeamento é fundamental para a gente fazer os balanços e os fluxos necessários para estabelecer esse processo de simbiose. E talvez seja uma das barreiras que a gente vai ter que enfrentar, porque aí entra dados sensíveis de algumas empresas, né? Então, como é que a gente vai conversar e se organizar como empresas de modo a conseguir trabalhar esses dados? Como é que esses dados vão ser trabalhados para se transformar em objetivos que a gente tem para o projeto e em projetos propriamente dito que a gente vai trabalhar, porque eu tenho certeza, isso já deu para a gente ver, mesmo sem ter esses dados fechados, que existe coisa já imediata que a gente consegue fazer, são os quick wins, a gente vai ganhar e muito rápido, a gente tem possibilidades de projeto de curto, de médio e de longo prazo. Então, isso já ficou claro e a gente já viu, inclusive, que tem muita simbiose que já acontece no distrito. Ok? Pode passar, por favor. Aí, trazendo assim um resumo de alguns benefícios, né? Tem muito mais, né? Mas aí a gente pode ver em termos de reaproveitamento de recursos naturais, então reduzir geração de resíduo, começar a ser usado como insumo matéria-prima, redução de custo de aquisição de matéria-prima, compartilhamento de utilidades. Utilidades é uma coisa, não é atividade fim, não é core de empresa, é uma coisa que dá para ser compartilhada sem nenhum problema, energia, gás, vapor, efluente, ar comprimido, enfim, né? Compartilhar serviços que a gente chegou a comentar aqui, né? Transporte, combate a incêndio, alimentação, enfim, tem uma série de coisas que dá para ser compartilhada entre as indústrias, né? Redução de emissões de gases do efeito estufa, né? Deixando de enviar resíduos para aterro, minimizando o transporte a longas distâncias, que eu até comentei aqui, fazendo aproveitamento energético, captura de carbono, aí entra a parte de inovação, não dá para pensar nesse projeto sem tecnologia e inovação, né? Centros de pesquisas, laboratórios, parcerias com a universidade a academia tem que estar mais próxima da indústria. Tem, isso aí eu não tenho dúvida. Tem que fazer valer essa parceria. E a parceria entre o governo e as empresas, né? O desenvolvimento, né? Eu falei bastante de Santa Cruz, né? Desenvolvimento, capacitação de força de trabalho, atração de novas empresas de negócio, desenvolvimento das comunidades, a revitalização urbana, o aumento da arrecadação. Então, isso são pequenos exemplos. E o último, pode passar, por favor, fechando, prometo, Bia, prometo que é o último, né?
A gente pode dizer que a simbiose ela é um processo fundamental para as empresas que querem ir rumo à economia circular, sem dúvida nenhuma. O Distrito Industrial de Santa Cruz ali tem essa possibilidade, né, pelo seu tamanho, pela diversidade das indústrias, pelo tipo de indústria, de realmente ser um piloto extremamente interessante para esse projeto. Benefícios econômicos que a gente nunca pode esquecer desse projeto também, e esses benefícios, com certeza, suplantam barreiras que a gente vai enfrentar, eu não tenho dúvida, mas o benefício é muito grande para a gente desistir. E a parceria com o governo, que é extremamente importante, porque a gente precisa, nós, como indústria, precisamos das políticas públicas, precisamos do fomento, e o Estado precisa das indústrias, precisa da arrecadação. Então, há uma simbiose aqui, bem interessante que a gente pode fazer. Pessoal, obrigada. Parabéns, você arrematou de uma maneira brilhante. Eu estou encantada de ver essas 4 mulheres poderosas aqui. A gente fica feliz, com todo carinho aos homens aqui presentes, mas eu não podia deixar de registrar. Eu queria passar correndo, porque a gente tem um painel que vai engrenar agora, e quero convidar vocês para assistirem o painel que vai começar, e me comprometo com vocês 4 a gente transformar esse distrito uma referência da sustentabilidade. Podem contar comigo, com certeza, e vai mostrar aqui. Muito obrigada e parabéns, uma honra.